Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo! Como que vocês estão? Chegamos ao final dos nossos 5 dias de propósitos de devocional. Como eu falei pra vocês, não sei se eu vou continuar com esse propósito ou não, vou pedir a Deus sabedoria, discernimento. Se Ele tocar o meu coração, eu volto, faço um outro devocional aqui com vocês, tá bom? E se vocês gostarem também, né, se estiver edificando a vida de vocês, se vocês quiserem que eu permaneça fazendo, vocês me deixem saber, mas de qualquer forma eu vou pedir orientação de Deus em primeiro lugar. Pra quem não estiver entendendo, chegou aqui agora nesse vídeo, volta alguns vídeos aí, nós começamos na segunda-feira um propósito de devocional, e eu tô mostrando pra vocês como que eu faço meu devocional no aplicativo da Bíblia, e tô dividindo esse em especial com vocês, tá bom? Eu me chamo Priscila Fregona, e não reparem o meu rosto, tô fazendo tratamento de pele, hoje não pude passar maquiagem, só o protetor solar mesmo, então é o que temos hoje, tá bom, gente? Mas vamos para o devocional, para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? O tema de hoje, do último dia, é o pão nosso de cada dia. Porque os anos passam e continuamos nos preocupando com o que queremos, com o que comeremos ou vestiremos amanhã, sendo consumidos assim pela ansiedade e os excessos de autocobrança. Será que no deserto, antes que o povo reclamasse da falta de pão, Deus já não providenciaria o maná, codornizes ou água? A resposta é sim, porque Ele conhece as nossas necessidades. Preferimos guardar para o amanhã o que Deus pede que celebremos hoje. Ainda temos medo de que o mesmo Deus que fez hoje não continue fazendo. Essa é a verdade. Creia que Deus é o provedor e sabe a porção exata do que você precisa para cada dia. Sendo assim, diga a si mesmo: a minha porção é o Senhor. Portanto, nele depositarei toda a minha esperança. Não retenha a provisão de hoje, porque Ele tem algo novo para você. Oração. Vamos orar? Meu Deus querido, louvado seja o teu nome por conhecer minhas necessidades. Agora eu te peço que retire de mim todas as preocupações, excessos, ansiedades ou até mesmo medos. Ensina-me, ó Senhor, a confiar em Ti a cada dia e a viver um dia de cada vez. Como é difícil, né, gente? Principalmente nos dias atuais, esse último ano que estamos vivendo, eu sei que é difícil. Te agradeço porque sei que sou amado e ouvido por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Para esse devocional de hoje, para esse resumo e essa oração, eles retiraram de alguns versículos da Bíblia, alguns textos da Bíblia que eu sempre falo aqui para vocês, alguns livros. Uma das leituras, hoje foram 4 leituras, então uma das leituras de Êxodo 16, é o capítulo todo, eu vou deixar escrito aqui para vocês e convido você a ir lá e conhecer esse capítulo, ler essa palavra e pedir a Deus para que te oriente em relação a ela, tá bom? Eu vou ler os outros 3 com vocês. O próximo é Lamentações, capítulo 3, versículo 24. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. A outra leitura é do Evangelho de Mateus, o capítulo 6, o versículo de 25 a 34, que diz assim: portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, ou o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pouca fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. A outra passagem é do livro de Filipenses 4, 6 e 7, que diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Gente, olha, eu venho passando por algumas coisas, já falei pra vocês, mas não é o objetivo no momento dividir com vocês qual é o meu deserto, né? O deserto que eu tô atravessando, mas eu posso garantir uma coisa pra vocês. Hoje eu tava fazendo o meu devocional, eu faço alguns devocionais e faço leituras da Bíblia diária, e eu tava lendo, foi a passagem da caminhada de Emaús, que Jesus fez com os discípulos ao terceiro dia. Ele já havia ressuscitado, os discípulos já haviam recebido a notícia que o sepulcro estava vazio. É no Evangelho de Lucas, eu vou deixar aqui embaixo para vocês também. E os discípulos estavam com muita tristeza no coração pelo que havia acontecido com Jesus, apesar de ele já ter explicado para os discípulos o que haveria, né, o que aconteceria. Mas enfim, eles caminharam com Jesus por alguns quilômetros e não perceberam que era Jesus. Eles não conseguiram identificar que era Jesus que estava caminhando com eles, dando muitas palavras, inclusive, para aquele momento que eles estavam vivendo. E aí, no resumo final dessa passagem que eu li hoje, por que os discípulos não conseguiram reconhecer Jesus? Que é o que acontece muitas vezes na nossa vida. Porque quando a gente está se sentindo perdido, a gente está passando pelo deserto, a gente se preocupa, a gente fica ansioso, assim como falou no devocional, esse que a gente está fazendo juntos. Por que a gente não consegue reconhecer a Jesus? Por que a gente tem tantas dúvidas? Porque a gente não para focar no que realmente importa. Os discípulos, eles deixaram o coração deles se encher de tristeza. Eles só conseguiam pensar no que havia acontecido com Jesus. Eles não conseguiam enxergar mais nada à volta deles. O foco deles estava para aquela tristeza que foi tomado o coração deles. Então eles não conseguiram identificar o próprio mestre, que é o que acontece hoje com a gente. A gente foca no problema, na adversidade, a gente foca na tristeza que talvez a gente esteja passando, seja por qual motivo for, e a gente não consegue perceber que, como Jesus prometeu, eu estarei com vocês até o último dia. Ele está com a gente, ele está aqui do nosso lado, ele está dando tudo o que a gente precisa, mas a gente não consegue enxergar porque a gente está focando no problema, na tristeza, ou seja qual for a adversidade que você esteja passando. Então eu te convido no dia de hoje, que é, por enquanto, o nosso último dia desse propósito, que eu acho que foi muito edificante para mim, pelo menos. Eu fiz aqui com vocês, dia a dia, todo dia eu abria, eu não sabia qual seria o tema, né, exato de cada dia, qual o texto da Bíblia que nós iríamos ler, compartilhar, absorver. Mas eu queria deixar um pedido para vocês, muito importante, que é o que está fazendo muita diferença na minha vida, gente. Isso eu posso garantir. Não deixe de buscar intimidade com Deus, não deixe de falar com Deus, de realmente mudar o seu foco, colocar Deus em primeiro lugar. Não é só você ir à sua igreja, aonde quer que você frequente, ou fazer as suas orações diárias naquele momentinho. Você está ali buscando, tendo realmente muita intimidade. Quando você vai para a escola, quando você quer buscar conhecimento em alguma coisa, em alguma área, fazendo um curso, ou alguma coisa que te interessa, você não tem que se empenhar realmente para você entender sobre aquilo que você está fazendo, sobre aquilo que você está lendo, para você passar de ano, que seja, se você estiver na escola, numa faculdade, num curso. Com Deus é a mesma coisa. A gente precisa buscar todos os dias, pedir sabedoria todos os dias, pedir discernimento todos os dias e saber que Ele está com a gente todos os dias. Mas focar sempre nele, em Jesus Cristo, e não focar no problema. Gente, eu sei que é difícil, tá? Parece que eu tô falando plena aqui, que eu não faço, que eu não fico triste, que eu não choro. E não é verdade. Sim, eu passo por isso também. Mas é por isso que eu quis vir fazer esse devocional com vocês, para que juntos a gente possa buscar esse entendimento, buscar essa sabedoria, buscar essa proximidade com Deus e saber que as coisas vão ser diferentes. Priscila, vão ser diferentes, então eu não vou ter mais problema. Não, infelizmente nós vamos ter. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas alegrem-se, eu venci o mundo.
não é exatamente com essas palavras, mas no contexto geral foi o que ele falou pra gente. Então, assim, vamos ter adversidade sim, mas ele vai estar caminhando conosco. Quando a gente não suportar mais a caminhada, ele vai te pegar no colo e vai te levar. Ele vai te conduzir. Mas enquanto você manter o foco no problema, na sua ansiedade, na sua adversidade, você não vai conseguir enxergar até o que Deus está te respondendo. Muitas vezes a gente pede, pergunta, quer que ele venha e que ele responda o que a gente está precisando, mas a gente não silencia para escutar. A gente não silencia o nosso coração para realmente escutar o que a gente perguntou para ele falar. Então dê espaço a Jesus na sua vida, dê espaço a Deus na sua vida, busque ele na palavra, que eu tenho certeza que as coisas vão ser diferentes, porque o jugo é suave, o jugo de Jesus sempre será suave, o fardo sempre vai ser leve. Isso não é clichê sempre, gente, parece clichê eu estar falando assim, mas não é. E assim, eu posso garantir pra vocês que vale a pena muito, muito mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que isso edifique o coração de alguém, que seja de uma pessoa. Eu vou ficar muito feliz. Eu fiz de todo o meu coração, isso serviu muito pra mim. Essas palavras, com certeza esse devocional foi pra mim essa semana, no deserto que eu estou passando. Eu tenho certeza que me fortaleceu muito. E eu agradeço muito quem assistiu, muito mesmo. E eu vou orar. E se Deus colocar no meu coração para fazer de novo, ele vai me mostrar qual é o próximo devocional, qual é que eu vou ter que pegar aqui no aplicativo da Bíblia e fazer com vocês de novo, tá bom? Muito obrigada por vocês terem assistido. Um beijo e fiquem com Deus.